Bom dia a todos. Sejamos todos nós bem-vindos, né, a mais uma reunião pública aqui do Humildade e Caridade. Hoje, dia 30, né, sábado, a nossa expositora é a Antônia Machado e vai trazer o tema Ascensão Espiritual. Não é isso? Né? A gente vai hoje estudar esse tema, Ascensão Espiritual. Vou fazer algumas divulgações, né, dos cursos aqui da nossa casa. Né? Toda terça-feira, às 19 horas, a gente tem um estudo sistematizado da doutrina espírita, né? O primeiro ESG, funciona às 19 horas, é aberto ao público. Quem quiser estudar um pouquinho mais da doutrina espírita conosco e puder estar aqui às 19 horas, será muito bem-vindo. Na terça-feira também, né, às 19h30, a gente tem reunião pública, né, e na próxima terça-feira, no dia 3 de dezembro, também a expositora também será a Antônia Machado e o tema será Colóquio de Jesus com Nicodemos, terça-feira que vem, às 19h30. Às quintas-feiras, às 19 horas, né, de 19 horas até às 20 horas, a gente estuda o Livro dos Espíritos. É presencial e é aberto ao público. Quem quiser estudar o Livro dos Espíritos pode vir toda quinta-feira, de 19 horas às 20 horas, a gente está aqui estudando junto o Livro dos Espíritos. E de 20 horas às 21 horas, também às quintas-feiras, né, logo na sequência, a gente tem o estudo da mediunidade. É presencial também e é aberto ao público, né, é um estudo apenas, não é reunião mediúnica, é um estudo da mediunidade. E aos sábados, né, às 9 horas, a gente tem essa reunião pública de agora. Às 10h30, a gente tem o segundo ESG, que funciona logo depois, né, do passe da reunião pública. E tem também, às 9 horas, aos sábados, as reuniões as evangelizações, né, da infância, ali atrás, com as nossas evangelizadoras. Então, a gente vai ler aqui a página inicial, para a gente já começar o nosso estudo de hoje. Aqui, né? A nossa página é do livro Fonte Viva, Psicografia de Francisco Cândido Xavier, pelo Espírito Emmanuel. A lição é 179, Reparemos nossas mãos. Mostrou-lhes as suas mãos. João, capítulo 20, versículo 20. Reaparecendo aos discípulos depois da morte, eis que Jesus, ao se identificar, lhes deixa ver o corpo ferido, mostrando-lhes destacadamente as mãos que haviam restituído a visão aos cegos, levantado paralíticos, curado enfermos e abençoado velhinhos e crianças. Traziam as marcas do sacrifício. Traspassadas pelos cravos da cruz, lembravam-lhe a suprema renúncia. As mãos do divino trabalhador não recolheram do mundo apenas calos do esforço intensivo na charrua do bem. Receberam feridos sanguinolentas e dolorosas. O ensinamento recorda-nos a atividade das mãos em todos os recantos do globo. O coração inspira, o cérebro pensa, as mãos realizam. Em toda parte, agita-se a vida humana pelas mãos que comandam e obedecem. Mãos que dirigem, que constroem, que semeiam, que afagam, que ajudam e que ensinam. E mãos que matam, que ferem, que apedrejam, que batem, que incendeiam, que amaldiçoam. Todos possuímos nas mãos antenas vivas por onde se nos exterioriza a vida espiritual. Reflete, pois, sobre o que fazes cada dia. Não ouvides que, além da morte, nossas mãos exibem os sinais da nossa passagem pela terra. As do Cristo, o eterno benfeitor, revelavam as chagas obtidas na divina lavoura do amor. As tuas, amanhã, igualmente falarão de ti no mundo espiritual,
onde, interrompida a experiência terrestre, cada criatura arrecada as bênçãos ou as lições da vida, de acordo com as próprias obras. Graças a Deus. Então, vamos elevar o nosso pensamento, fazendo a nossa oração de agradecimento ao Altíssimo, de agradecimento a Jesus, por mais uma oportunidade de estarmos aqui hoje, nesta manhã, a oportunidade de ouvir, de termos os sentidos apropriados e tranquilos para podermos assimilar as benesses das palavras que hoje aqui serão ditas, as benesses dos fluidos e de todo o trabalho espiritual que aqui já está sendo feito. Também de sentir e perceber as benesses do acolhimento fraterno, da espiritualidade para conosco, para com cada um de nós que aqui hoje conseguiu chegar. Mas também que essas benesses envolvam os nossos companheiros que ainda estão em trânsito, se dirigindo para cá, para a nossa casa. Também os companheiros que, por algum motivo, hoje aqui não poderão estar, mas que também leve nos seus corações esses eflúvios de acolhimento, esses eflúvios de inspiração, de intuição e de proteção divina, onde quer que se encontrem nesse momento. Que também sejam envolvidos todos os companheiros do outro plano espiritual que aqui também se encontram em tratamento, em aprendizado, em esclarecimento. Que o Altíssimo também derrame todas essas bênçãos e esses eflúvios por toda essa localidade, não só aqui na nossa casa, mas que seja espraiado pela vizinhança, espraiado por todo o bairro, por todas essas cercanias, que todos que por aqui transitarem nessa localidade, que também sejam envolvidos nessas bênçãos de proteção, de bom ânimo e, acima de tudo, de boas intuições. Pedimos ao Altíssimo para que possa envolver também a nossa irmã Antônia, a expositora do dia, para que ela também receba as intuições dos seus mentores, dos mentores desse estudo, para que tudo transcorra com naturalidade, da melhor forma possível, e que todos nós possamos, com tranquilidade, receber os esclarecimentos, e ela também, com tranquilidade, possa passar a mensagem do dia. Seja conosco, nosso amigo Jesus, mentores desta casa, mentores deste trabalho, sejam conosco, hoje, agora e sempre. E assim a gente pode dar por iniciada a reunião pública da manhã de hoje. Que assim seja. E assim a gente passa a palavra para a Antônia, né? Que vai trazer o nosso tema de hoje, como a gente já falou, ascensão espiritual, né? Vamos ascender espiritualmente. Bom dia a todos. Hoje nós continuamos estudando o livro Parábolas e Ensinos de Jesus, né, do Caibar Schutem. E então, como a Rosa já falou, vamos estudar sobre ascensão espiritual. Como a gente, né, já na doutrina espírita já tem essa ideia, né, essa vontade, já tem até um certo propósito, né? Às vezes a gente até dá uma vacilada e tudo, mas de ascender espiritualmente, né? Porque ascensão significa subida, né? Quando galgar, né, algum patamar, né, algum espaço acima, posição acima. Então, nós até sabemos que todos estamos ascendendo, né, espiritualmente, né, progredindo. E é algo que demanda um certo esforço, não é? Porque pela nossa condição, né, a gente tem que fazer um certo esforço de ir deixando nossos vícios, né, nossos defeitozinhos lá para trás e ir conquistando
novos hábitos, não é? Novas atitudes, novas virtudes. Então, é algo meio dificilzinho para a gente, né? Então, nesse estudo, Caibar Schutel começa com o texto, isso aí eu botei, que fala, está lá no Antigo Testamento, que fala ali que o Esaú, né? Não, Jacó, né, saiu de Bérseba e foi para Harã. Chegou a um lugar onde passou a noite, porque já o sol era posto. E tomou uma das pedras daquele lugar e a pôs por sua cabeceira e deitou naquele lugar. E sonhou. E eis que uma escada era posta na terra, cujo topo tocava no céu. E eis que os anjos de Deus subiam e desciam por ela. E o Senhor estava acima e disse: Eu sou o Senhor, o Deus de Abraão, teu pai, e o Deus de Isaque. Essa terra em que estás deitado, te darei a ti e a tua semente. E a tua semente será como o pó da terra, e estender-se-á ao ocidente, ao oriente, ao norte e ao sul. E em ti, a tua semente, serão benditas todas as famílias da terra. E eis que estou contigo, e te guardarei por onde quer que fores. E te farei tornar esta terra, porque não te deixarei até que haja feito o que te tenha dito. Acordado, Jacó, do seu sono, disse: na verdade, o Senhor está neste lugar e eu não sabia. Então levantou-se e, pela madrugada, tomou a pedra que tinha posto por sua cabeceira e a pôs por coluna e derramou azeite em cima dela e chamou o nome daquele lugar Betel, casa de Deus. O nome, porém, daquela cidade antes era Luz. E Jacó fez um voto dizendo: se Deus for comigo, me guardar nessa viagem e me der pão para comer e roupa para vestir, e eu, em paz, tornar a casa de meu pai, o Senhor será meu Deus, e esta pedra que tenho posto por coluna será a casa de Deus, e de tudo quanto me der, pagarei dízimo. Aí eu fui lá ver sobre Jacó. Jacó, né, ele era filho de Isaque e Rebeca. Ele tinha um irmão gêmeo, né? Nasceu ele, o irmão dele chamava-se Esaú. E aí fala que ele nasceu agarrado no calcanhar né? Ele agarrava o calcanhar de Esaú. E Esaú era o filho favorito de Isaque. E o Jacó era favorito da Rebeca, né? Então, um era o favorito do pai e outro da mãe. Aí, a gente vê ali, né? Que aí depois ele fala, né? Que o Isaque, né? Ele estava cego. Aí a mãe dele, né? Eles enganam o pai, né? Porque na época o filho mais velho é que herdava, né? Que era o herdeiro do pai, era o herdeiro das posses. Aí a mãe e ele acham de enganar o pai, que ele estava cego, ele se veste que nem o irmão, né, e tal, e o pai abençoa o Jacó. E aí, né, dada a bênção, já era. Então, o Esaú fica muito chateado, né, aí quer ir, né, quer matar ele, né, quer pegar ele, e ele corre, ele foge. Aí, ele chega né, nesse lugar, né, que é Luz, né, o nome do lugar antes, e aí ele, né, muito complicado, né, numa situação complicada, tem esse sonho. E até tem assim, que ele chega naquele lugar, ele vai, se encanta
por uma pessoa chamada, quem mesmo? É a Rebeca, se eu não me engano. Hã? É a mãe, peraí. Ele se encanta pela filha da pessoa lá. Peraí, deixa eu ver como é o nome dela. E aí, a Rebeca é a mãe. Aí ele pega... Aí a pessoa diz assim, você vai ter que ser meu escravo por 10 anos. Aí tá, 7 anos, aí vai, tá. Fica 7 anos trabalhando, aí vai casar com a moça. Só que o cara lá casa ele é com a irmã mais velha. Hã? O pai dela vai e casa ele com a mais velha, né? Claro, queria desencalhar a mais velha. Casa ele com a mais velha, ele fica bem chateado, mas aí está casado. Aí, não, eu quero casar com a outra, né? Aí fica, não, então vai ter que trabalhar mais 7 anos. E aí ele fica, tal, mas aí depois, então, acha de fugir, né? De ir embora. Aí ele inclusive, tem umas coisas, né? Porque ele tem como é que diz? As escravas delas, né? Tem todo mundo. Mas antigamente a gente via essas coisas, né? Então, assim, ele... Naquela coisa, ele era uma pessoa muito ligada às coisas materiais, né? Ele buscava mesmo as coisas materiais, né? Muito ligada a querer os bens materiais. Tanto que ali vê que ele nasce agarrado no calcanhar do irmão, depois, então, engana, né, o pai para ganhar a bênção, e vai tudo. Mas aí, nessas aflições todas que ele tem vivido, um dia ele deita, sonha, né? Então tem essa revelação, ele já está ali cansado, né, de sofrer. O Evangelho não fala, quando a gente cansar de sofrer, a gente para de arrumar ideia para a gente. Então estava vivendo ele as consequências das ações dele, né? Igual a gente. A gente também vive, né? A gente sofre as ações do que a gente faz de errado, né? Quando a gente fica dando uma despertalhão, mais cedo ou mais tarde a conta vai chegar, né? Quando a gente prejudica alguém, mais cedo ou mais tarde a conta chega. Então, ele usa, né, de artifícios assim mais desonestos, né? E aí resulta nessas dificuldades, mas um dia ele sonha, não é? E aí ele desperta, né, para outros valores. Né? Ele pensa, né, ele vê que Deus, que tem essa escada daqui, né, da terra até o céu. E nessa escada estão os anjos, né? Ele não está lá, ele não está na escada, não tem homens comuns, tem anjos, né? Que para a gente seriam esses espíritos mais elevados, né? Que não estão na nossa condição. Então, eles conseguem tramitar ali entre nós e o Pai. E aí vai buscando, né? Aí ele se toca, poxa, não, né? É isso que eu quero, uma vida de paz, né? Devia estar dizendo, estou cansado de sofrer, né? Estava vivendo essa coisa de só pensar na subsistência, né? Da vida física, de garantir, né, os bens materiais para a família, mas aí ele passa a pretender, né, essa vida de harmonia, em que ele está vendo ali outras pessoas, né, outra situação, outra vivência, que a gente vive querendo isso, né? Quando a gente fala assim, eu falo que quando eu acordo de manhã, a gente pede, né? Aí fica pedindo, ó, que a gente tenha um dia tranquilo, um dia de paz, que não aconteça nada de ruim comigo, nem com meu filho fulano, nem com não sei quem, né? Fica aquela petitório todo, mas assim, é isso que a gente quer, né? Uma vida bem tranquila, uma vida bem... Embora que a gente saiba que no nosso mundo, né, a nossa condição, essa viver, né, passar por algumas dificuldades. E que essas dificuldades até são coisas, são situações que terminam nos auxiliando, né, a caminhada, não é? A gente vai exercendo nossa inteligência, a gente vai aprendendo, vai buscando, vai se fortalecendo, né, espiritualmente. E eu acho interessante também que a gente está falando aqui, na quinta-feira, nós estamos estudando o Livro dos Espíritos, estamos estudando exatamente dos sonhos, né? E aí a gente tem conversado, né, como
é importante a gente se preparar para o sonho, ou para dormir, né? Porque a gente se desliga, né, do material, a gente sai, né, desse espaço, desse ambiente material, e a gente vai viver experiências espirituais. E durante o sono, como a gente realmente vai aprender, vai estudar, o pessoal estava falando, né, que as revelações, né, igual ele teve ali, tem uma porção de coisas que as pessoas aprendem. E foi colocado, a gente agora tem que ter cuidado de falar nomes, mas falando de pessoas que, a Rosa até que falou, né, mas eu não vou falar o nome, eu me lembro do nome, olha, que eu sou uma memória muito fraca, mas falando das inteligências artificiais, que a pessoa de noite, enquanto dormia, né, aí ele tinha esses insights e de manhã, de dia, ele colocava em prática. E aí nós estamos com muita coisa relacionadas à inteligência artificial, não é? E as pessoas falam, não, fulano, ciclano, né, como cálculos, a pessoa, cada um foi dando exemplo, né? A pessoa tinha dificuldade com cálculos, acho que a Dalgisa falou, todo mundo, né? E quando era de manhã, aí ele, tá. Às vezes a pessoa levantava de madrugada e ia resolvendo, né? Então a gente vai, durante o sono, a gente realmente vive, né? Revelações, experiências, aprendizados importantes e até importância da gente se preparar. Lá no Evangelho segundo o Espiritismo, naquele capítulo que fala de preces, até tem a prece para a gente fazer durante a noite, né? Quando a gente vai dormir, né? Essa importância. E a gente, olha que coisa boa, se encontra com nossos familiares, né? Que já partiram, encontra com pessoas que a gente nunca viu. Olha que bacana isso, né? Eu falo que eu nem lembro dos sonhos. Difícil, é coisa muito difícil de lembrar. E às vezes eu sonho exatamente uma coisa mais difícil, mais complicada, aí que me desespero. Essa semana que passou mesmo, eu sonhei, eu tive um sonho que me deu um susto, eu fiquei, quase que eu ligo para todo mundo, porque eu sonhei que meu neto sumia. Aí, acordo 2 horas da madrugada, quase que eu ligo. Aí, fiquei em desespero de manhã. Olha, cuidado com ele, não deixa com qualquer pessoa, não deixa de qualquer jeito, não sei o quê. Quando eu fui buscar ele na escola, aí a pessoa vem do meu lado e fala assim, você vai levar... Já ia colocando a mãozinha nele, olha só. Aí, você vai levar ele? Eu, não, mas ele é meu. Né? Então, assim, a gente fica assim, caramba, ainda bem, mas eu sempre chego cedo. Aí eu fiquei, por que a pessoa falou isso, gente? Mas a gente tem que ter, né? Porque ele é muito comunicativo. Né? Então, assim, um sonho, de repente, é um aviso, né? Ele é muito comunicativo, de repente, alguém vai, conversa, né? Então, é bom, né? Às vezes é aviso. Né? Então, é muito importante assim, o sonho. Às vezes é só experiência, é só estudo. Às vezes é momentos, né, que a gente viveu, né, durante o dia, durante a semana. Só aprendizado mesmo, é só preocupação nossa mesmo. Mas muito também tem de revelação, muito também tem de coisas que a gente vai aprendendo lá, né, fazendo cursos. E no estudo de quem está falando, pode ser até em outros países, olha só que legal, né? Que a gente tem contato com pessoas em diversos lugares. Então, assim, lá estava o Jacó, ele teve essa revelação, né? Então, esse chamado ali, né, acontece nesse momento em que ele está lá dormindo. Depois, né? Esse sonho, né, na verdade, a bondade divina ali, acordando ele, né, para ele perceber, e ele fala assim, ó, Deus sempre esteve aqui comigo, né? E isso é uma coisa que a gente precisa ter, essa consciência, né, que nunca estamos sós, que a bondade divina é o tempo todo conosco, o tempo todo, né? Então, assim, mesmo que aconteça 1000 coisas conosco, mesmo que todas as dificuldades, Deus está conosco, né? Ele nunca nos deixa só. Então, a gente é que não sabe.
A gente, às vezes, até se desespera, fica preocupado, fica não sei o quê, mas, né? Então, lá, o Jacó, ele toma essa consciência de que Deus está com ele e ele decide tomar esse novo rumo, né? E colocar essa fé, né, em Deus. Ele fala, né, que vai, se Deus estiver com ele, que ele já está querendo voltar para casa, né? E ele chegar em casa bem, tiver roupa, calçado, ele vai pagar o dízimo. E esse dízimo, eu acho legal essa ideia do dízimo, né? Porque certas outras religiões, eles dão, né, para a igreja 10% do que ganha, né, essa coisa, aí é com eles. Mas para a gente já sabe, né, que esse dízimo é da gente partilhar com o que nós recebemos, né, do que nós recebemos com o nosso irmão. De que forma? Né? Várias, né? Você pode ajudar alguma pessoa que ele chega, que ele bate a porta, alguma pessoa né, que você sabe que precisa, materialmente, pode ser espiritualmente também, não é? A gente pode auxiliar, né? Tanta coisa, né? Espiritualmente, a gente pode... o afeto, gente, como é importante o afeto, não é? A gente precisa lembrar do nosso irmão. Tem tanta gente necessitando de uma palavra, de um carinho, de uma atenção. As crianças, né? Agora a internet, então, a gente vê demais, né? E é assim, a gente tem até que ter o cuidado, porque tem muita gente ainda muito lá, igual o Jacó, pensando muito nas coisas materiais, e até usando também de recursos não muito honestos e tudo, e passando a perna, né, muita gente. Mas, assim, tem como a gente auxiliar. E, assim, a gente precisa lembrar de, assim, que realmente, né, quando a gente partilha, quando a gente ajuda o nosso próximo, também seremos ajudados, né? A lei de causa e efeito. No outro texto... que aí, esse aqui está lá no Antigo Testamento, né? Aí já vem um outro texto que é do Novo Testamento, né? Então, fala aqui, Jesus, vendo a Nataniel aproximar-se dele, disse, eis um verdadeiro israelita em que não há dolo. Perguntou-lhe Natanael, de onde me conheces? Respondeu Jesus, antes que Felipe te chamasse, eu te vi quando estavas debaixo da figueira. Replicou-lhe Natanael, mestre, tu és filho de Deus, tu és rei de Israel. Disse-lhe Jesus, por eu te dizer que te vi debaixo da figueira, crês? Maiores coisas verás do que estas tu verás. E acrescentou, em verdade vos digo que vereis o céu aberto e os anjos de Deus subindo e descendo sobre o Filho do Homem. Então, ali foi o Felipe, né, convida o Natanael para ir lá, né, ver o mestre, ver Jesus, né? Aí fala que é um rabino, que é o Messias, que ele faz coisas maravilhosas e tudo mais. E aí fala que aí o Natanael fica, será que é mesmo, né? Será que não é mais um, né? E aí ele fica duvidando, mas aí o Felipe, né? Eles estavam debaixo de uma figueira. E aí o Felipe, não, você vai ver, ele é maravilhoso e tal. E aí o Natanael topa ir lá para ver Jesus. E aí por isso que ele fala, né? Ah, tá, eu te vi lá na figueira, né? Debaixo da figueira, tal e coisa. E aí ele fala assim, ah, tá, então, né? Ele sabia que Jesus não estava ali, então tá, então né, realmente o Messias, e ele fala para a gente, não, só por isso que você acredita? E a gente fica querendo, né, pensando assim, poxa, eu tenho que ver os milagres acontecerem, as grandes revelações, né? A gente quer que alguém venha aqui e incorpore, fale sobre a vida da gente, nem precisa mais, né? A gente tem tanta coisa nesses livros, não é? Tanta coisa que Jesus, né, nos deixou.
tanta coisa que Jesus nos deixou. Então, a gente precisa confiar em Jesus, né? Confiar somente no que ele nos ensinou, em tudo que temos aqui, através da doutrina espírita. Nossa, como a doutrina espírita nos tem até esclarecido muito mais, não é? Porque a gente que é meio, né, fica muito ligado mesmo na coisa da matéria, deixa de perceber muita coisa do que Jesus deixou. Mas aí a gente tem essa doutrina nos clarear, nos trazer tudo sem qualquer véu, muito claramente, e a gente seguir em frente, né? Então, assim, a gente vê que todos os dois ali, em todos os dois há um chamado, né? Quando lá do Jacó foi chamado para seguir, para tomar um outro posicionamento, para seguir uma outra filosofia, né? Outra busca, né? Essa busca das coisas divinas. E o Natanael para seguir o mestre também, né? Foi outro chamado. Então, agora nós estamos aqui também, né? Nós estamos com a terceira revelação, o Espiritismo, não é? Então, assim, muito... Até a gente já começa a ter um bocado mais de clareza, mas nós precisamos avaliar, né? Como que a gente está seguindo, como que a gente está... o que a gente está fazendo com todos esses ensinamentos, não é, da doutrina, né? Como é que a gente tem... O que a gente está fazendo com essas lições. E aí, tem um terceiro texto, deixa eu ver. Deixa eu colocar aqui esse pedacinho aqui do Caibá, que ele coloca aqui, ó, que a ascensão espiritual é uma escada sublime, assentado na terra, vai ter aos céus. Mas na sua trajetória, o homem só pode subir esses degraus por meio da revelação, né? Então, porque a revelação é o poderoso motor que movimenta a alma para a realização dos seus destinos imortais. Então, que vai dar tempo de ler. Que dormindo, né, na cidade da luz, o Jacó viu a escada, né, por onde sobem os anjos, sob a suprema direção do Senhor, que se acha no topo dessa escada. E a revelação lhe fala: eu sou o Senhor, Deus de Abraão e Isaque. Esta terra em que estás deitado, te darei a ti e aos teus descendentes, que serão tão numerosos como as areias do mar, e estarei contigo, te guardarei onde quer que estejas e por onde quer que fores. Então, acho que assim, vai se estender por tudo, por toda a terra, e é para todos nós, né? Que aí, né, nós sabemos, né, pela doutrina espírita, a terra será, não é, um mundo de regeneração. A Terra vai sofrendo, e todos os planetas, e todos nós, e tudo, vai sofrendo modificações, né? Aperfeiçoando-se. Então, vou pular aqui, porque a gente já está quase na hora. E vou colocar o último texto, né? E aí, mas eu vou ler esse pedacinho, ó, porque ele fala assim, ó: comparemos o sonho de Jacó com a parábola do filósofo. Não, peraí. Fala das ervas daninhas, que na parábola, cadê? Que as ervas daninhas na parábola, deixa eu ver aqui onde é que começa a parábola. Vamos lá, deixa eu ver. Deixa eu falar da parábola que é. A parábola é um senhor que ele está muito... ele sai, né? Vai seguir a montanha. Vê uma montanha enorme, aí ele vai seguir a montanha, vai subir a montanha. Aí ele vai, né? Muita dificuldade e tal. Quando chega lá em cima, ele vê, né? Aí vai vindo ervas daninhas, vai caminhos muito pedregosos, muita dificuldade, e ele vai superando tudo. Quando chega lá em cima, ele olha e vê os companheiros que ficaram para trás. Aí ele vê os companheiros que ficaram para trás e ele vem e convoca-os e chama eles para virem. E ele fala assim: olha, eu já sei o atalho, né? Eu já sei o atalho, vamos embora, você vem por aqui, vai ser menos difícil, né? E aí ele coloca assim: não é o que Jesus nos fez, né?
Ele veio, né, porque Jesus também foi criado simples e ignorante como nós, né, sem saber de nada. Então, mas ele galgou esse caminho todo e seguiu essa montanha e nos convoca, né? E nos convoca e nos traz todas as revelações, todas essas lições para que o nosso caminho seja menos difícil. Então, ele fala assim: comparemos o sonho de Jacó com a parábola do filósofo, no meio da cadeia, né, que se eleva aos ares, né? Então, um pico isolado sobre o qual se percebe confusamente o antigo edifício. Um ousado viajante forma o projeto de escalá-lo. As ervinhas suspensas aos flancos dos precipícios, um tronco carunchoso, uma pedra movediça, tudo lhe serve de apoio. Trepa, salta, arrasta-se e, finalmente, coberto de suor e fatigado, chega ao desejado vértice e, levantando os braços aos céus, exclama cheio de alegria: sempre venci. Toda a cadeia de montanha se desenrola aos seus pés. Aqui, os mais belos horizontes se abrem diante dele. O que só via em parte, agora abrange e domina num lance de vista. Embaixo, ao longe, vê obstáculos contra os quais desfaleceram seus primeiros esforços. Ri-se da sua inexperiência. De pé, contempla os que finalmente vencerão e admira-se da própria audácia. Os companheiros mais fracos, para vencerem as dificuldades do caminho, não o puderam seguir, senão com a vista. Mas nesse dia ficara conhecido um atalho, porque só é visível esse caminho do alto da montanha, né? É por isso que aí desce, então, o viajante que chegou ao alto da montanha. É por aí que ele se coloca à frente dos companheiros que ficaram no sopé do monte e lhes diz: segui-me. Ele os conduzirá sem perigo e sem fadiga até o cimo, cuja conquista tanto lhe custara. Graças a ele, a montanha já se tornou acessível. Então, ele fala aqui, né, que todos os que estudam, e aí como que a gente tem que agradecer, né, as pessoas que vieram antes de nós, né, no Espiritismo, né, Kardec, tanta gente que vem, né, nos transmitindo, trabalhando, né, na doutrina para nos trazer tanto conhecimento, nos fazer essa possibilidade de acessarmos esse caminho. Então, ele fala assim, ó: todos os que estudam, pesquisam, analisam, estão caminhando. Os evangelhos nos aparecem iluminados pelos fulgores do Espírito. A morte perde seu caráter fúnebre e a espiritualidade da vida reflete-se em nossas almas, como estrelas no espelho das águas. Só essa revelação, não é, de que a morte não existe, já é, né, tudo para a gente. São dois mundos que se entrelaçam. Olha que importância, né, a gente ter essa possibilidade desse contato, desse convívio, e até diariamente através do sono, um complemento do outro. São duas humanidades que, numa permuta de provas e de afetos, se declaram solidárias. São finalmente anjos que descem a auxiliar outros que, pelo esforço, também se tornarão anjos, porque trabalharão para subir, né? Então, depende de nós, né? Depende do nosso esforço também, né? Para a gente, né, ter essa vida melhor, uma vida de mais equilíbrio, mais paz, né? Uma vida acima. A ascensão espiritual é o resultado da mesma lei do progresso material e da evolução intelectual. Tudo vibra, tudo se harmoniza no amor e na solicitude de Deus para com todos os seus filhos. Então, é isso, né? Então, a gente
tem, né, essa doutrina, né, estamos o tempo todo sendo chamados, né? O tempo todo tem chegado a nós essas convocações, né, para evoluirmos, né, para ascendermos espiritualmente. E que bom, né? Porque até os caminhos já nos são abertos, já estão mais acessíveis para nós. Já é menos sofrível, né, para a gente viver. Você vê que a pessoa que não tem fé, qualquer coisa já é mais difícil, não é? Quando a gente tem fé, não, ó, está passando por uma dificuldade, fala, mas peraí, Deus vai me ajudar, né? A gente pensa, não, isso não é tudo, isso vai passar, isso vai melhorar. Isso não é castigo de Deus, como antigamente, ou quantas pessoas acreditam que tudo é castigo, né? Isso é só uma experiência, isso é só para eu aprender, isso é só para me alavancar, né? Para seguir em frente. Então, assim, nós temos, então, esse precursor lá, Jesus, né, que, como colocou nessa última parábola, dessa pessoa que tenta chegar lá, né, que sobe aquela montanha e vem nos mostrando, né, que essas ervas daninhas, a gente vai passando, né, vai pulando. Então, é seguirmos esse caminho que está traçado, né? Ele, como ele já nos falou, eu sou o caminho, a verdade e a vida, né? Ninguém vai ao Pai senão por mim, né? Então, esse é o nosso caminho seguro. É seguirmos, né, como ele nos indicou, né? Aprender a perdoar, né? Perdoar os que nos ofendem, perdoar 70 vezes 7, não é? Quando o outro bater a sua, né, face direita, oferecer a esquerda, isso simplesmente não é, né, mostrar outra face mesmo, mas mostrar outra forma de viver, né, sem precisar, né, agir da mesma forma, né? Não precisa você pagar na mesma moeda, não é? Você fazer o bem sem olhar a quem, fazer o bem sempre, sem que precise pensar em receber algo em troca, não é? Então, estarmos aí, seguindo essas lições e, com certeza, né, chegaremos lá, viveremos, só aí, de seguir esses ensinamentos, estaremos vivendo sempre melhor, não é? Que a harmonia, né? Bem-aventurados os pacíficos, né? Ele nos fala. Né? Então, procurar ser pessoas pacíficas, pacificadoras, né? Pacificar o nosso caminho, o nosso dia a dia, né? E fazermos o nosso melhor em nossas relações em casa, no trabalho, no centro espírita, pela rua, não é? Fazermos sempre o nosso melhor. Então, vamos seguindo, né? Seguir em frente, até aquela musiquinha que você falou que era do seu cunhado, né? Ele fala, né? Ele nos mostra o caminho tortuoso, mas fala, confie e vão, né? A gente seguir, né? Então, vamos nós. Que Jesus nos ajude, nos envolva a todos. Um bom sábado para todos e obrigada pela atenção. É oportunidade, né? Realmente, né? O seu turno também um em cima do outro, né? A palestra de hoje, né? O assunto que vai ter daqui a pouco e a palestra de terça-feira, né? Tá tudo interligado. O estudo de quinta-feira, né? Que, de fato, quinta-feira a gente está aqui estudando, né? A emancipação da alma, né? No momento do sono. Tem emancipação da alma também no momento da mediunidade, mas a gente está estudando a emancipação da alma no momento do sono. E aí tem o sono e os sonhos, né? E como a gente aqui no estudo, né, está despertando para isso, né? Assim, todo mundo, né, tem o seu sono e no momento do sono tem as suas revelações, né, as suas intuições e os seus auxílios, né? Justamente no momento da emancipação da alma. E o que são esses auxílios e intuições que nos vêm?
em forma de sonhos, se não, né, o auxílio dos nossos anjos guardiões, ou mentores, ou guias, né, como cada um gosta de falar, né, como se sente melhor, mas a gente sabe que é o nosso espírito protetor, né, que está um pouquinho acima da gente, né, e vem nos intuir justamente para quê? Para nos auxiliar nessa ascensão espiritual que todos nós teremos, né? Nós não estamos aqui para ficar estagnados e só viver esse momento e ser quem estamos sendo. A ideia é sermos melhores, né? Cada dia mais, né? Cada dia, cada minuto, na verdade, né? O minuto que passou já não somos mais iguais, né? Já nos modificamos. A gente já escutou essa palestra aqui hoje, né? Já aprendeu mais um pouquinho, já despertou, já deu alguns insights diferentes daqueles quando a gente chegou aqui. Já nos modificamos nessa meia hora, nesses 40 minutos. Já não somos iguais, né? Como éramos há 40 minutos atrás. E, de fato, essa ascensão espiritual ela é um fato, né? Então, assim, são os percalços que a gente às vezes pensa que são percalços, né? Mas é essa subida dificultosa. Jacó teve essa imagem dessa escada linda, né? Com anjos, né? Era a simbologia dele. O outro teve esse sonho com a montanha, com percalços, né? Se segurando em galhos e apoiando em pedras para poder subir, porque a ideia é de subida, é de ascensão espiritual, né? E cada um com seu simbolismo, mas entendendo, né, o propósito da coisa. É muito bacana, é muito gratificante, né, a gente estudar a doutrina espírita, estudar a doutrina, né, dos espíritos e entender, né, que não há misticismo, não há nada que não possa ser explicado, não há nada que não possa ser esclarecido, né, não há segredos ou são, como é que falam às vezes, né, são mistérios de Deus, né? Mistérios não existem, né? Tudo precisa, tudo pode ser esclarecido para a gente subir espiritualmente. E assim, né, agradecendo a presença de vocês, agradecendo essa exposição tão benéfica, tão maravilhosa, né, para a gente vai encerrando a primeira parte do nosso trabalho na manhã de hoje, né, informando que depois da prece a gente tem o passe magnético, né, não é obrigatório, quem estiver se sentindo bem não precisa ir para a câmara de passe, mas quem achar que necessita, né, vai ali tomar um passe conosco e a gente vai levar o nosso pensamento agradecendo a Deus, agradecendo aos nossos mentores essa oportunidade tão rica de estarmos aqui nesta manhã, juntamente com os nossos amigos, com os nossos mentores espirituais também, que nos auxiliaram e nos intuíram e nos fortaleceram a estarmos aqui, porque obstáculos não nos faltam para nos fazerem desistir, mas como esse sonho de Jacó que nos dá a esperança de tempos e momentos melhores, que possamos estar sempre confiantes e nos momentos de dificuldade termos a certeza de que somos, a cada minuto, a cada segundo, amparados e assistidos pelos nossos mentores, pelos nossos benfeitores espirituais que nos querem bem e que ficam no outro plano da vida sempre na torcida de que façamos as melhores escolhas e de que tenhamos os melhores passos. E assim, amigo Jesus, mentores deste trabalho, mentores desta casa, pedimos para dar por encerrada mais uma reunião pública do dia de hoje e encerrar a primeira parte dos nossos trabalhos. E que a cada um que passar ali na Câmara de Paz, que seja dado de acordo com as suas necessidades, que sejam envolvidos e que seja repostas suas energias e as suas certezas e a sua fé, que possa ser revitalizado por pelo menos mais uma semana. Fica conosco, Jesus, hoje, agora e sempre, nos apoiando e nos amparando aos nossos pontos de origem. Que assim seja.